Uma boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez nessa ministração da Palavra de Deus. E hoje é o culto da família, um culto abençoado em que nós podemos ministrar uma palavra da sua casa, da sua família, que o Senhor venha abençoar. Deus estará certamente abençoando a sua casa e a sua família nesse tempo em que nós estamos aqui reunidos. Eu aqui na igreja ministrando a palavra, você reunido na sua casa. Seria muito bom que nós estivéssemos todos reunidos aqui na casa do Senhor, mas nesse tempo que nós estamos passando por esse período do coronavírus, e que a bênção do Senhor ela esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui orando, intercedendo, clamando ao Senhor que venha limpar o nosso Brasil desse mal chamado coronavírus, mas nesse tempo nós podemos crescer no conhecimento da palavra de Deus. E o tema para essa noite é cuidado, não perca Jesus no caminho. Eu quero compartilhar um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, no versículo de número 41 até o de número 52. É a palavra que eu quero ministrar para a sua vida nessa noite, aquilo que Deus já colocou no meu coração, e nós vamos aprender algumas coisas importantes para nós não perdermos Jesus no caminho. Nós não queremos perder Jesus no caminho. Eu quero ler o texto que diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos o que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, a palavra que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu quero orar antes de iniciar a ministração da palavra. Orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelos seus projetos, seus planos futuros, orar pelo seu trabalho, orar para que haja paz dentro da sua casa, orar para que haja também uma libertação, uma mudança, uma transformação, e orar para que haja edificação, porque o nosso Deus é o Deus que traz crescimento à nossa vida. Quando nós ouvimos e aprendemos da palavra do Senhor, aqui nós estamos crescendo em conhecimento, sabedoria e graça, assim como Jesus crescia. Pai, nessa noite eu quero orar diante do Senhor e colocar esta família, essa pessoa que está me ouvindo, juntamente com seus familiares, ou está talvez sozinha em um determinado lugar, mas que ela esteja ouvindo essa palavra e aprendendo mais da parte do Senhor, do que diz respeito a não perder Jesus no caminho, a não se esquecer, a não deixar Ele para trás, mas em nome de Jesus, meu Deus, que essa palavra venha de encontro às necessidades dessa pessoa. Eu não sei qual o estado que ela se encontra agora, se está triste, se está alegre, se está, meu Pai, cansado, ou se está com grande disposição, se tem bom ânimo. Eu não sei, meu Pai, se existe uma certa aflição no coração. Eu não sei qual é o lugar onde ela se encontra, mas eu sei que o Senhor é poderoso para alcançar essa vida e abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, livrar de todo mal, livrar da angústia, da tristeza, da maldade, da violência, livrar de todo tipo de perturbação na alma, livrar, meu Pai, de todo cansaço físico, mental, espiritual.
para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Que essa palavra, meu Pai, venha encontrar abrigo nesse coração, nessa noite, e quando ela entrar no coração, ela possa promover uma grande mudança, ela venha restaurar, meu Deus, os relacionamentos, ela venha trazer mudança, meu Pai, ela venha operar grandes milagres para a glória do nome do Senhor Jesus. O texto que foi lido fala de um relato que a Bíblia deixa aqui registrado para nós, em que Jesus, juntamente com seu pai e a sua mãe, e também outros parentes, foram até Jerusalém. Era a festa da Páscoa. Os judeus têm por costume celebrar 3 festas importantes: a Páscoa, Pentecostes e também a festa do tabernáculo ou a festa da colheita. E aqui a festa que era comemorada é a que nós comemoramos hoje, a festa da Páscoa. Porém, o judeu comemorava a Páscoa quando Deus determinou que eles deveriam celebrar a Páscoa, quando eles saíram do Egito. Quando Deus, ele retira o seu povo que estava escravizado durante 430 anos naquela nação, eles levantam um clamor diante do Senhor e chega aos ouvidos de Deus o som do choro, do sofrimento, da dor que eles estavam sofrendo ali naquela nação, e eles clamam a Deus. Deus ouve e ele chama um homem que já tinha sido preparado por ele, chamado Moisés, que estava ali no deserto tomando conta das ovelhas do seu sogro Jetro, e ele estava ali naquele monte, e Deus aparece para ele no meio de uma sarça, e aquela sarça ela ardia, mas não se consumia, e Deus fala com Moisés: vem agora, Moisés, e eu te enviarei para tirar o meu povo do Egito. Moisés, ele contesta com Deus de alguma forma, mas Deus, ele explica para Moisés que era o momento, era o tempo de tirar o seu povo daquela opressão, e Moisés diz: olha, mas o faraó não vai liberar o seu povo, e Deus envia então as 10 pragas no Egito, e a última praga foi a praga em que o anjo da morte passa sobre o Egito, matando todos os primogênitos dos egípcios. Porém, na casa dos hebreus, Deus havia dado uma ordem para que o povo dele, aquele povo que era escolhido por Deus e que é escolhido por Deus, para que eles se posicionassem em obediência à palavra do Senhor, matasse o cordeiro, assasse o cordeiro durante a noite, comesse com ervas amargas e pães asmos. E ele disse: peguem o sangue do cordeiro, passem nos umbrais da porta e nas vergas das portas, e quando o anjo da morte passar por sobre o Egito, ele vai ver a marca do sangue e ele não vai passar na casa dos hebreus. Eles obedeceram a ordem de Deus. O sangue nas portas, o sangue nos umbrais e nas vergas das portas era a proteção que eles tinham contra o anjo da morte. Aquela passagem, a Páscoa significa passagem do anjo da morte e do livramento que Deus deu a eles, e depois eles saem do Egito e passam pelo Mar Vermelho. É a passagem, e Deus manda celebrar todas as vezes em memória daquilo que Deus havia feito. Deus sempre traz à memória os seus grandes feitos na vida do seu povo, e por isso Deus instituiu a Páscoa no meio do povo de Israel. Entre as festas que deveriam ser celebradas durante o ano, a Páscoa era uma delas, e talvez a mais importante para o povo hebreu, o povo judeu. E eles celebravam, e aqui diz que Jesus, juntamente com seu pai e seus familiares, ele vai para a festa, para a celebração da festa da Páscoa. Eles estavam cumprindo um ritual que era de celebrar a Páscoa em Jerusalém, onde Deus estabeleceu. Era o cumprimento. Mas acontece algo nessa trajetória. Jesus já estava com 12 anos, e eles andavam em caravanas. Eram muitas pessoas ali andando juntas, e nisso pensava estar Jesus junto com os seus parentes ou vizinhos, alguém conhecido. Mas quando eles se dão conta de que Jesus não estava com eles, eles retornam. Ele havia ficado no templo e eles o perderam naquela trajetória. Eu quero falar sobre isso nessa noite, daquelas pessoas que perdem Jesus na sua trajetória.
aquelas pessoas que se esquecem de Jesus por um determinado tempo da sua vida. Eu quero falar dessas pessoas porque acontece um tempo de distração e elas pensam estar com Jesus, mas Jesus já não está mais com eles, porque as suas atitudes não foram de guardar a presença do Senhor Jesus na sua vida. Então os pais de Jesus, eles o perderam. E é o caso de muitas pessoas que perdem Jesus durante um tempo. As pessoas caminham com o Senhor Jesus, andam com Ele, estão com Ele, têm a presença dEle, se alegram com Ele, mas algumas atitudes fazem com que as pessoas percam Jesus, e nessa perda de Jesus, elas perdem a comunhão com Ele e perdem muitas coisas importantes na sua vida. Imagine você 3 dias sem Jesus, quanta coisa ruim iria te acontecer, quanta tragédia. Porque nós não fomos projetados para viver sozinhos. Jesus é a melhor companhia, o melhor companheiro, o melhor amigo que nós podemos ter, e que Ele possa estar do nosso lado em todo o tempo, e que Ele possa fazer parte integrante da nossa vida, não somente em algumas fases da nossa vida, mas que seja permanente a presença dEle em nós e conosco, aonde quer que nós estejamos, em casa, com a família, no trabalho, na diversão e em todas as situações que nós tivermos, que Jesus esteja presente e esteja conosco. Então é difícil ficar sem Ele, porque o próprio Senhor Jesus diz que, porque sem mim nada podeis fazer, e Ele deixou escrito e registrado ali no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo de número 5, e que nessa noite você, que já tem a presença do Senhor Jesus na sua vida, permaneça com Ele, porque sem Ele você também não pode fazer nada. É interessante nós prosseguirmos com Ele, sabe por quê? A presença dEle em nós, é Ele que nos dá todas as coordenadas necessárias, Ele que nos dá todas as orientações que nós necessitamos para vivermos bem nessa terra. E a palavra do Senhor diz lá em Isaías 1,19: se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Para viver bem nessa terra, tem que ter ouvido sensível à voz do Senhor, e para ter ouvido sensível à voz do Senhor, tem que estar andando junto com Ele. Quem anda com Jesus está bem acompanhado, e se Ele está conosco, mal algum sucederá a nenhum de nós. Em João 14, versículo 15 e 17, Jesus diz que mesmo Ele estando indo ao Pai, Ele deixaria conosco a sua presença, e a presença de Jesus em nós é através da pessoa bendita do Espírito Santo, que nos orienta, que nos direciona, que nos ensina acerca de todas as coisas, que nos faz compreender melhor as verdades de Deus, já escritas na palavra de Deus. Foi o próprio Deus que nos escolheu para andar juntamente com Ele. Não foi algo que nós mesmos projetamos, não, já estava no projeto de Deus. Mas existem pessoas, e eu quero falar de alguns exemplos bem rapidamente na palavra de Deus, que perderam a presença do Senhor. Por quê? Deixaram entrar algum sentimento no seu coração, deixaram de valorizar essa presença do Senhor nas suas vidas, deixaram de estar em comunhão com Ele para fazer outras coisas, e no fazer essas coisas perderam a sua comunhão com o Senhor. No livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, conta a história de um rei chamado Uzias. E esse homem, ele começou a reinar com 16 anos, reinou durante 55 anos no reino de Judá, e ele foi um rei muito abençoado. Ele se tornou próspero, porque no começo do seu reinado, ele diz, a palavra do Senhor diz que ele começou buscando ao Senhor, e enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Ele tinha um bom exemplo na sua casa. O seu pai, que se chamava Amazias, buscou a Deus, e depois veio um sacerdote, Zacarias, que também buscava a Deus e o ensinou a buscar o Senhor. E em tudo que ele colocou a mão para fazer, em tudo que ele investiu, ele gastou tempo, ele investiu e se empenhou em fazer, a Bíblia diz que ele prosperou. Prosperou na agricultura, na agropecuária, prosperou no seu exército, era 307.500 homens de guerra. Ele construiu armas, construiu
sua terra, construiu aquelas armas grandiosas que lançavam pedras e flechas sobre os seus inimigos, sobre as muralhas do palácio. E então esse homem cresceu, ele se tornou forte, ele ganhou muitas guerras, mas como eu disse, ele perdeu a presença do Senhor, porque a Bíblia diz no capítulo 16 de 2 Crônicas 26, que quando entrou o orgulho no coração dele, uma semente do mal, uma semente de Satanás, que foi colocada dentro do coração daquele homem, a autossuficiência, o orgulho, a altivez, a prepotência, fez com que aquele homem, que antes era muito bem sucedido, ele começa a entrar no seu coração a sua própria ruína. Ele deixou entrar o orgulho, e ele vai para a casa do Senhor, e ele entra no palácio, ele entra ali no templo do Senhor, e ele oferece incenso diante do Senhor, que não era permitido aos reis fazerem. E o sacerdote entrou com mais 80 sacerdotes para o tirar lá de dentro. Ele se enfureceu, ele não teve a humildade de falar: eu errei contra Deus, peraí, Senhor, me perdoa, estou errado. Não, ele ficou enfurecido, ele não queria sair, e aqueles homens insistiram com ele, e quando ele colocou a mão na sua testa e viu que estava ficando leproso, aí ele deu pressa em sair, mas já era tarde. Então, pessoas que perdem a presença do Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18, conta a história de um jovem que era rico também, e ele perdeu a oportunidade de alcançar o benefício maior de Deus para a nossa vida, que é a salvação e a vida eterna. Por que ele perdeu? Porque Jesus disse para ele que ele deveria cumprir os mandamentos, como ele já disse que cumpria, mas ele deveria fazer algo que ainda lhe faltava. Talvez seja isso na sua vida. Faltava algo para ele, e para mim e para você. Talvez esteja faltando algo para que a presença do Senhor esteja cada vez mais forte em nossa vida. Faltava para aquele jovem o quê? Vender tudo que ele tinha, dar aos pobres, e teria agora um tesouro no céu. E ele falou que agora vem e me segue. O que faltava para ele, sabe o que era? Era ter Jesus em primeiro lugar na sua vida. Jesus não estava ocupando o primeiro lugar da vida dele, por isso ele perdeu essa presença. O que estava ocupando o primeiro lugar na vida dele eram as riquezas. Ele era dono de muitas fazendas, e por ele ser dono de muitas fazendas, não quis abrir mão de toda a riqueza que ele tinha. Para entrar no reino do céu, tem que abrir mão, tem que negar a si mesmo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na Bíblia diz que um homem chamado Pedro, que era um discípulo do Senhor Jesus, quando Jesus foi preso, ele seguia Jesus de longe. Ele deixou se afastar da presença do Senhor. Mas nós vamos ver lá na frente que depois, quando Jesus ele foi morto e depois ele ressuscitou, ele vai se encontrar com Pedro, que estava ali pescando com seus outros companheiros de pesca, e Jesus se apresenta para ele. Agora Jesus nos chama novamente para o ministério, mas nós nunca podemos perder Jesus no caminho. A nossa caminhada tem que ser sempre com Ele, porque Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Essa é a vontade dEle. Mas se nós não quisermos, mas se nós abrirmos mão, mas se nós dermos mais a atenção às coisas que estão nesse mundo, mas se nós nos voltarmos para os prazeres carnais, e se nós desobedecermos a palavra do Senhor, e se nós virarmos as costas para Ele, vai acontecer como aconteceu com José e Maria. Eles perderam Jesus, Jesus estava com eles, e ao mesmo tempo eles pensavam estar com Jesus, e Jesus já não estava mais com eles, porque eles estavam agora só preocupados com as suas coisas naturais. E eles perderam Jesus no meio do caminho. Então há coisas que nos fazem perder Jesus do caminho. Que coisas são essas? Tem coisas como a mentira. Se a mentira entrar na sua vida, ela vai te tirar da comunhão com o Senhor Jesus, e você vai perder a presença do Senhor na sua vida. Você não pode viver uma vida de mentira, de engano, de falsidade, uma vida dupla. Não. Você tem que viver na verdade, porque Jesus, Ele é verdade, e aonde está a verdade, Jesus está. Mas aonde tem mentira, Jesus se afasta.
Na verdade, somos nós que nos afastamos dele. Outras coisas, como muitas pessoas têm dito, são 4 coisas que são filhos do diabo. É o tal de tô nem aí. Tem gente que não está nem aí para Jesus. Se não está nem aí para Jesus, Jesus não está presente na vida dessa pessoa. E tem pessoas que falam: o que tem que eu fazer isso ou aquilo? Esse o que tem também é um adversário nosso, porque quando nós ficamos imaginando o que tem eu fazer tal coisa, se eu sou de Jesus, você acha que Jesus vai estar em alguns lugares onde você frequenta, que não são de acordo com a vontade dele? E outras coisas, as pessoas não tem nada a ver eu andar com fulano de tal, não tem nada a ver eu ir num baile, não tem nada a ver eu estar numa balada, não tem nada a ver também você estar com Jesus, porque se você estiver com Ele, tudo isso você vai ver que tem tudo a ver, porque isso é contra a vontade dele. Afasta você de Jesus, o pecado nos afasta dele, e se nós sabemos disso, o que nos aproxima dele, sabe o que é? É o arrependimento, é a confissão do pecado, é a mudança de atitude, é o que nos faz voltar. José e Maria se sentiram naquele momento sem a presença de Jesus, mas eles voltaram e foram buscar Jesus. Eles entenderam, eles analisaram: opa, peraí, onde é que Jesus está? Aonde é que nós perdemos Jesus? Aonde ele ficou para trás? E você também que está ouvindo essa mensagem, aonde é que você perdeu Jesus? A partir de qual momento Jesus deixou de estar presente na sua vida? Ou se ele tem estado presente, continue, mas se não, volte lá atrás. A Bíblia diz que nós devemos voltar ao primeiro amor, nós devemos olhar onde foi que nós caímos. Em outras palavras também, nós podemos entender que nós devemos olhar e ver aonde é que Jesus ficou para trás na nossa vida, para que nós possamos voltar e considerar que sem a presença dele nós não podemos fazer nada, porque ele presente em nós, ele traz salvação, ele traz cura, ele traz libertação, ele traz mudança na nossa vida. Eu falei que lá eles foram comemorar a Páscoa, e hoje, nesse domingo, nós também comemoramos a Páscoa, não aquela Páscoa comemorada pelos judeus, mas a Páscoa de hoje. Sabemos que Jesus morreu, mas ele ao terceiro dia, ele ressuscitou, e que o sangue dele, que foi derramado lá naquela cruz, hoje esse sangue não está na porta da nossa casa, mas ele está sobre a nossa vida, para nos limpar e nos purificar de todo pecado, como João deixou escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: olha, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Mas é o pecado que nós confessamos diante dele, é o pecado que nós falamos para ele: olha, eu estou arrependido, eu não vou mais cometer esse pecado, porque a palavra do Senhor também diz no versículo 9: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus quer nos purificar, Deus quer nos colocar agora diante dele, numa posição de um bom relacionamento, onde a presença dele está em nós, está inserida, ele mora dentro de nós, é onde ele vem morar, é onde ele vem habitar. E o que eu devo fazer então, para não perder Jesus? Fique atento, aonde Jesus está, você deve estar também, e aquilo que Jesus faz, você deve fazer também. Ele estava na casa do Pai, cuidando das coisas do Pai, você também deve estar na casa do Pai. Estar na casa do Pai é você ter a palavra de Deus dentro do seu coração. Na casa do Pai é onde Deus fala com você, é onde Deus ministra na sua vida, é onde Deus libera a bênção sobre a sua casa e a sua família. E nós nunca devemos passar na frente de Jesus, não sermos precipitados nas nossas ações, mas nós devemos sempre estar atentos à sua voz e andarmos com Ele, vivemos para obedecer a sua palavra, e assim Ele estará presente em nós. E eu me lembro
lembrando dessa cena, desse texto, quando eles encontraram com Jesus, ficaram maravilhados. O encontro com Jesus e a presença de Jesus em nós nos deixa maravilhados, nos deixa alegres, nos deixa agora livres de todo tipo de condenação, porque nós estamos com Ele e Ele morreu por nós e hoje Ele vem nos dar a vida eterna. Que essa palavra que está chegando no seu coração, uma breve palavra, mas que ela encontre abrigo na sua vida, que você possa rever se você realmente está com Jesus. Os pais de Jesus, José e Maria, eles pensaram estar com Jesus. Muitas pessoas pensam estar com Ele, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele testifica com o nosso Espírito quando Jesus está em nós. Quando Jesus está em nós, Ele opera grandes mudanças e milagres. Ele disse que sem mim nada podeis fazer, mas Ele diz também que vós já estáis limpos pelas minhas palavras que tendes ouvido. Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse que se nós crêssemos nele, esse amor que Deus teve por nós nos daria vida eterna. E o amor de Deus, ele se manifesta na pessoa de Jesus. E a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus, a vida eterna já está em você hoje, mas que ela permaneça em você todos os dias. Não deixe que essa vida se vá ou se passe. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. E nesse tempo de Páscoa, Páscoa significa a presença de Jesus, é a morte e a ressurreição de Jesus para nos dar a vida eterna. E nessa noite eu creio que Jesus está liberando esta palavra de vida eterna para a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. É o culto da família, é o culto que nós colocamos a família diante do Senhor, em que a bênção do Senhor é derramada sobre a nossa casa. Deus, quando Ele chama a cada um de nós, Ele quer abençoar a nossa família, e Ele deixou escrito na sua palavra em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É uma palavra de bênção para a sua família. Josué pode dizer no capítulo 24:15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você e sua casa possam servir ao Senhor, e que a presença de Jesus esteja sempre sobre a sua casa. Pai, nós oramos a Ti neste momento, e que o Senhor possa liberar a bênção e o milagre do Senhor dentro dessa casa, na família, meu Pai, que o Senhor conhece, o Senhor sabe o deitar, o levantar, o agir e o pensar, estão diante do Senhor. Que o Senhor possa liberar a bênção e o milagre do Senhor nesta casa e nessa família, a bênção da cura, porque o Senhor levou ali na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, e diz a tua palavra que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Que haja cura física, que haja cura emocional, que haja cura espiritual, em nome de Jesus, meu Pai. Esses medicamentos que essa pessoa está tomando, pingo a gota do teu sangue em cada um deles, meu Pai, que possa trazer o efeito necessário para que a cura seja manifesta na vida dessa pessoa. Tira a depressão, tira a opressão, tira, meu Pai, toda a ansiedade do coração, da alma, em nome de Jesus. Opera o teu milagre dentro dessa casa, dessa família, meu Deus. Restaura os relacionamentos, primeiro com o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Pai, mas depois, Senhor, também restaura o relacionamento familiar, do marido com a esposa, da esposa com o marido. Que haja perdão, o diálogo, que haja, meu Pai, a manifestação do teu poder em cada casa, cada família. Que os filhos sejam obedientes aos pais. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Meu Deus, que haja uma grande mudança na família. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, ele crescia em graça e ele crescia em estatura diante de Deus e
diante dos homens, que essa criança que está nessa casa, que os filhos venham crescer também em estatura, sabedoria e graça diante do Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e até a velhice não se desviará dele. Senhor, dê sabedoria aos pais para conduzir os filhos na presença do Senhor, ensinando a palavra de Deus. Meu Deus, ensinando os princípios verdadeiros da palavra do Senhor, e que o Senhor venha abençoá-los poderosamente. Meu Deus, abre portas de emprego, libera a bênção, meu Pai, daquela, meu Deus, talvez tenha alguém com uma causa na justiça. Meu Deus, o Senhor entra com a provisão do Senhor e libera-lhe a bênção e milagre, Senhor. Meu Deus, abençoa os nossos irmãos caminhoneiros, abençoa os taxistas, abençoa as estradas, DRs, meu Pai, traga proteção e livramento a cada dia, e que a bênção do Senhor, que já está liberada neste lugar, chegue na vida de cada pessoa que está conosco, acompanhando, meu Deus, essa transmissão online, para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Nessa semana nós estaremos novamente aqui na igreja, na quarta-feira, a partir das 20 horas, ministrando uma palavra para a sua vida. É o culto de oração na nossa igreja. Nós vamos orar pela família, por libertação, por cura, por milagres de Deus na sua vida, pela igreja do Senhor. Nós agradecemos e louvamos o Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém.